Pois, gente, como vocês já devem estar sabendo, não é? Moro foi declarado suspeito, que é linguagem jurídica para dizer que ele foi parcial no julgamento do triplex de Lula. O que significa que esse processo agora não mais tem aquela anulação do faquinha apenas, mas agora esse processo necessariamente, mesmo que o juiz do Distrito Federal queira aceitar as provas do Moro, não vai poder. Esse processo está anulado, vai para o seu início e teria que um novo promotor, um novo juiz analisar tudo desde o começo para poder buscar processar novamente Lula. E, nesse caso, um promotor teria que considerar que as novas provas adquiridas seriam suficientes para processar Lula. Então, esse processo foi lá para o início mesmo. Né? Na minha avaliação, se fez, obviamente, justiça e Lula saiu, obviamente, fortalecido dessa decisão. E o grande derrotado dessa decisão foi o Moro. E olha que ele teve até 2 votos, né? Foi 3-2, foi apertado. A Carmen Lúcia teve que mudar o seu entendimento e chegar à conclusão que me parece absolutamente óbvia, que Moro foi parcial, que Moro assim, a operação spoofing, ela diz que não levou isso em conta, o que também para mim não faz o menor sentido. A operação spoofing mostrou, através daquelas trocas de mensagens, que Moro e o Ministério Público estavam agindo, um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Isso é completamente irregular. O juiz não pode, sob nenhuma hipótese, dar privilégio a uma das partes. O juiz tem que fazer um esforço de ser minimamente objetivo e de permitir que ambas as partes, a defesa e a acusação, tenham uma igualdade, o máximo que for possível, de forças no momento de medir forças durante o processo. A forma como o Moro tratava dos promotores e em grupos em que a defesa não tinha acesso e não tinha como participar, mostrava claramente um desejo de Moro de colaborar com as condenações para que as condenações, inclusive, projetassem sua carreira política e sua capacidade de ganhar dinheiro. Né? No caso da carreira política, obviamente, ele chegou, inclusive, até ministro da Justiça e tinha o desejo de sair da primeira instância e ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que foi uma decisão que era muito aguardada, mas com muito atraso. Né? Se nós levarmos em conta todas as evidências da parcialidade do Moro, todas as evidências de que ele atuou politicamente durante o período que ele chefiava praticamente a Operação Lava Jato, né? Essa decisão demorou muito para acontecer. Mas foi uma decisão finalmente acertada e que finalmente fez justiça. A outra coisa que aconteceu é que os ministros do STF revelaram que essa decisão não necessariamente abre uma brecha para que todos os outros processos sejam condenados. Aliás, o que eu defendia desde o seu início. Eu dizia que o processo para ser condenado tem que se mostrar parcialidade naquele processo. Né? E as provas têm que ser fracas e tudo mais. Se você mostrou a parcialidade naquele processo, esse processo deve ser condenado. Mas você não deve simplesmente usar da parcialidade do Moro para inocentar, na verdade não é inocentar, mas para livrar da cadeia todas aquelas pessoas que foram condenadas da Lava Jato, sendo que muitas delas são réus confessos e são pessoas que cometeram vários deles graves crimes contra o Estado brasileiro. E, obviamente, mereceram a condenação. O que não pode é você romper com o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Porque essa ruptura com o devido processo legal e a ampla defesa fere a nossa própria Constituição e fere a própria noção de justiça. Se ficar provado que Moro foi parcial em outros processos da Lava Jato, esses processos devem ser condenados. Mas, se forem o processo de pessoas cujas provas são abundantes, um novo procurador deve sim iniciar rapidamente um processo utilizando de provas para poder mostrar que essa pessoa tinha
responsabilidade nos seus atos, fez atos ilícitos e por isso deve ser devidamente punida, né? São algumas coisas que nós temos agora. Politicamente, analisando do ponto de vista político, isso fortalece, nesse momento, isso é absolutamente inquestionável, qualquer candidatura do PT, porque seja Lula ou outro candidato do PT, vai poder apontar para essa decisão, indicando que aquele processo foi um processo reconhecidamente corrompido, um processo que levou a condenações, especialmente a condenação do Lula, sem ter as devidas evidências. Muita gente, quando tem esse questionamento sobre a suspeição do Moro e tal, tem gente que me questiona perguntando se eu acredito na inocência do Lula ou se eu acredito na culpabilidade do Lula. E a minha resposta é sempre a mesma. Nunca fui persuadido pelas evidências apresentadas no caso do triplex e do sítio de Atibaia. Nunca me convenceram. Mas isso não significa afirmar ou colocar a mão no fogo por políticos, né? Ainda mais políticos em cargos importantes em um período da história brasileira que aconteceu muita corrupção e o próprio PT e Haddad reconheceram que nas estatais aconteceu muita corrupção. Lula sabia? Lula não sabia? Eu não sei. Não vai caber a mim condenar. Agora, o que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, é que qualquer condenação necessariamente não pode se pautar por opinião. Se você acha que a pessoa é culpada ou se você acha que a pessoa é inocente. Eu mantenho-me agnóstico e cético, eu digo que não sei. Agora, o que eu sei é que as evidências apresentadas no caso Lula são fracas. E até hoje não foi apresentada nenhuma conta no exterior que era dele, um processo de enriquecimento, como aliás já está muito mais evidenciado no caso do clã Bolsonaro, um processo de enriquecimento familiar, utilizando de corrupção do Estado, das chamadas rachadinhas, mas que é um outro nome para peculato, para corrupção, para sugar o dinheiro público através de funcionários fantasmas e aí enriquecer e comprar propriedades milionárias, não é? E foi isso que a família Bolsonaro, segundo diversas evidências, fez. Nada disso foi descoberto em relação a Lula. Não tem evidências em relação a esse tipo de coisa e não tem evidências concretas, diretas, ligando ele a nenhum ato de corrupção em processo de enriquecimento. Diante disso, ele está amplamente amparado em, até se quiser, disputar a eleição. E pode recorrer a esse fato para apontar, olha, você não foi nada provado contra a minha pessoa, né? E isso é absolutamente, para mim, isso é ponto pacífico, né? Isso é ponto pacífico. Eu realmente defendo e enfatizo esse caráter fundamental que nós temos que ter em relação à justiça, de não condenar sem provas. Se você acha, é sua opinião, que Lula provavelmente sabia e que fez alguma coisa irregular, você tem direito a essa opinião. Se outra pessoa acredita na inocência de Lula, tem direito à sua opinião. Né? Eu mantenho um certo afastamento desse tipo de julgamento e prefiro me basear, e talvez seja uma influência até da minha formação científica, se as evidências são ou não são suficientes para condenar. E tudo que eu vi me parece sugerir que elas são insuficientes. E agora, finalmente, com muito atraso, o Supremo Tribunal Federal considerou Moro suspeito, parcial, anulou os casos e, se um outro promotor quiser pegar esses casos, vai ter que trazer evidências poderosas da culpabilidade para ser um processo que seja levado a sério. Né? Enfim, é o que eu tinha para dizer. Moro saiu bastante derrotado desse procedimento, né? E nós vamos estar acompanhando esse processo em seus próximos capítulos, né? Porque eu não acredito que acabou tudo agora. Mas foi importante que a manobra do Edson Fachin de anular não tenha impedido o julgamento da suspeição do Moro. Né? Uma tentativa que ele fez de proteger o Moro que, viu, Fachin, não deu certo não. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. Tchau, tchau, gente.